Começa dizendo assim: tenham o cuidado de não se esquecer do Senhor, o seu Deus, deixando de obedecer aos seus mandamentos, às suas ordenanças e aos seus decretos que hoje lhes ordeno. Não aconteça que, depois de terem comido até ficarem satisfeitos, de terem construído boas casas e nelas morado, de aumentarem os seus rebanhos, a sua prata e o seu ouro, e todos os seus bens, o seu coração fique orgulhoso, e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito e da escravidão. Ele os conduziu pelo imenso e pavoroso deserto, por aquela terra seca e sem água, de serpentes e escorpiões venenosos. Ele tirou água da rocha para vocês, e os sustentou no deserto com maná, que os seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, a fim de que tudo fosse bem com vocês. Não digam, pois, em seu coração: a minha capacidade e a força das minhas mãos ajuntaram para mim toda esta riqueza. Mas lembre-se do Senhor, o seu Deus, pois é Ele que lhes dá a capacidade de produzir riqueza, confirmando a aliança que jurou aos seus antepassados, conforme hoje se vê. Amém, irmãos? Até aqui. E o Senhor falou comigo através dessa palavra, né? É uma palavra que traz para a gente esse alerta, para a gente tomar muito cuidado com a ingratidão, né? Tomar muito cuidado com o orgulho. Hoje, infelizmente, muitas pessoas, elas dizem, né, que quando conquistaram algo, fui eu que conquistei, né? Eu trabalhei, eu lutei, eu fiz isso, fiz aquilo, e se esquecem de Deus, né? Se esquecem que se não fosse o Senhor capacitar elas, né? Se não fosse o Senhor dar saúde para aquela pessoa poder trabalhar, se não fosse o Senhor para abrir a porta, ela não conseguiria nada daquilo que ela tem hoje, né? Então que a gente possa tomar esse cuidado. O Senhor nos chama a atenção para isso. E é algo tão interessante que esse texto, ele vai falar de uma parte, né, do discurso de Moisés para o povo, que estava prestes a possuir a terra prometida. Ele vai trazer esse alerta para o povo, falando, né, olha, ali vai ter do bom e do melhor, mas quando vocês estiverem satisfeitos, quando vocês construírem boas casas, não se esqueçam de onde o Senhor tirou vocês, né? Não se esqueçam que o Senhor, ele enviou a provisão, né, supriu a necessidade de vocês de alimento, de água, e também os livrou. E é interessante que a palavra vai dizer que o Senhor livrou aquele povo, né, de serpentes e escorpiões venenosos. Então, quantos livramentos o Senhor já nos tem dado, né? O Senhor, ele tem suprido todas as nossas necessidades. E a palavra do Senhor diz lá em Mateus, né, quando os discípulos estavam ali preocupados com o que comer, com o que vestir, o Senhor falando para eles: olha, não fique preocupado não, né, porque o Pai conhece as de vocês e Ele vai suprir. Só que a palavra também fala em outros textos que o Senhor, ele também realiza os desejos do nosso coração, né, se estiver alinhado com a vontade dele. E também o Senhor, ele pode nos surpreender. Ele pode fazer coisas além daquilo que a gente às vezes nem imaginou o Senhor pode fazer. E aí, isso foi no dia 3, né, uma semana antes dessa que veio. Nessa quarta eu não pude estar aqui. E Deus é maravilhoso. E, né, me fez ver o quão importante é a gente prestar atenção na palavra que Ele nos dá. Porque todos os dias, quando nós buscamos na palavra, Ele está nos direcionando. Ele está avisando, olha, né, às vezes de um livramento, às vezes de algo que Ele vai realizar. E algo que eu dizia para os irmãos naquela quarta, eu falava assim, olha, era dia 3, faltava 28 dias para terminar dezembro. E eu falei assim, olha, eu creio que nesses 28 dias ainda, para terminar esse ano, o Senhor, Ele pode fazer muita coisa, Ele pode nos surpreender, Ele pode sim realizar os sonhos, os planos dEle para nós, e também realizar os desejos do nosso coração e nos surpreender também, né? Eu creio nisso. E aí, irmãos, foi tão interessante, porque há alguns dias atrás, eu até conversei um pouco com a pastora Luciana, o Senhor estava me dando esse direcionamento de vir poder também estar auxiliando aqui na tarde da bênção, né?
Só que eu vim assim, não vim, ela fala que às vezes alguém vem e faz propósito, faz campanha, eu vim realmente para ajudar. E aí, nessa quarta, quando o Senhor me deu essa palavra, na mesma semana depois, a minha filha recebe um livramento no trabalho dela. Né? Ela foi fazer uma limpeza, ela pegar umas caixas, e quando ela pegou, ela só viu um escorpião caindo no chão. Então, olha o livramento do Senhor, né? E aí, nessa mesma semana, quando foi na terça-feira, eu recebo uma ligação, o Senhor abrindo uma nova porta de trabalho para mim, né? Então, assim, Deus, Ele está a todo momento falando. O Senhor, o desejo dele é de nos abençoar, mas nós também precisamos estar atentos aos direcionamentos que o Senhor está nos dando e caminhar segundo aquilo que Ele está nos falando, né? Como Ele colocou no meu coração de vir poder ajudar a pastora, ele não disse para mim quanto tempo eu estaria aqui ajudando ela, né? E a gente conversando ali, ela falou: Ana, quantas pessoas passaram pela tarde da bênção e elas vieram, Deus abriu a porta. Elas vieram, pessoas foram curadas, né? Então, muitos testemunhos, né? Então, a importância da gente ser obediente à direção que o Senhor está nos dando. Só que para a gente ouvir essa direção, a gente precisa parar e escutar para entender aquilo que Ele está nos direcionando. Amém, irmãos? Que nós possamos guardar o nosso coração também, né, acerca do orgulho. Tem até uma frase aqui que eu anotei, né, que a gratidão é a proteção contra o orgulho. Prosperar é cumprir propósito. Deus nos abençoa não apenas para termos mais, mas para sermos testemunhas da fidelidade dEle. Então é isso, que nós possamos sim, né, ser testemunhas e testemunhar aquilo que o Senhor tem feito, porque o Senhor Ele tem agido. E eu creio que agora faltam 17 dias para terminar esse ano. E eu creio, irmãos, que em nome de Jesus, para você que recebeu essa palavra, para você que crê, eu não sei qual é o desejo do seu coração, eu não sei se você está aqui clamando, né, pela cura de alguém, por uma porta aberta, eu não sei, mas o Senhor Ele sabe. E eu creio que o Senhor Ele é poderoso para realizar infinitamente mais na vida dos irmãos, assim como Ele tem feito na minha vida, na vida da minha família, em nome de Jesus, amém? Eu quero convidar a igreja para a gente fazer uma oração, que você possa se colocar de pé em nome de Jesus. Que nós possamos aproveitar esse momento, né, e agradecer ao Senhor. Hoje é um culto de ceia, né? É um momento em que nós às vezes paramos para recordar tudo aquilo que Jesus passou naquela cruz, tudo aquilo que Jesus já fez por nós. Então também é noite de agradecer a Ele, né? Tudo aquilo que Ele passou naquela cruz foi por amor a cada um de nós. Então que nós possamos ser gratos também nessa noite, amém? Feche os teus olhos em nome de Jesus. Pai querido, Deus Santo, queremos nesta noite te louvar e te agradecer, meu Deus. Muito obrigada, Senhor, pelos teus feitos. Reconhecemos, Pai, que sem Ti nós não podemos fazer nada, Senhor. Mas com o Senhor nós podemos, Senhor, cumprir aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Nós cremos que Tu és o Deus do impossível, Senhor. E nesta noite nós estamos aqui não somente, Senhor, para pedir, Senhor, mas para, Senhor, testemunhar aquilo que o Senhor tem feito das nossas vidas e Te agradecer, Senhor. E dizer que se não fosse o Senhor, Pai, nós não seríamos nada, nós não poderíamos conquistar nada, Pai. Mas pela Tua infinita bondade, graça e misericórdia que está sobre as nossas vidas todos os dias, meu Deus. Hoje nós podemos estar aqui, Senhor, para Te louvar, para Te agradecer, Senhor. Que o Senhor venha, Pai, ficar à vontade em nosso meio. Que o Teu Espírito Santo venha sondar cada coração aqui nesta noite, Senhor. Porque mais, Senhor, do que bens materiais, Senhor, nós queremos a Tua presença, Senhor. Porque nada vale, Senhor, conquistar riquezas, conquistar, Senhor, bens e não ter a Tua presença, Senhor. Por isso nós clamamos a Ti nesta noite, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha se mover neste lugar, Senhor. Que a Tua presença, Senhor, venha pairar sobre nós, meu Deus. Em nome de Jesus nós queremos Te louvar e Te agradecer. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor?
Jesus, Pai, repreende, ó Deus, toda murmuração, Pai, e perdoa, Pai, perdoa. Perdoa, Senhor, todas as vezes que nós temos reclamado, porque o Senhor tem dado grandes oportunidades. O Senhor tem feito grandes coisas em nossas vidas, tem dado grandes livramentos. Abre os olhos do nosso coração nessa noite. Pai, nos ensina a dar o melhor ao Senhor. Nós viemos aqui nessa noite para te oferecer, Pai, a nossa oferta, que é o nosso culto racional, o nosso sacrifício vivo, Pai, a nossa vida diante do teu altar. Nós não viemos aqui para pedir algo ao Senhor. Bem sabemos, Pai, que não saímos daqui de mãos vazias, porque o Senhor não fica devendo nada para ninguém. Mas estou aqui, Pai, para te oferecer o melhor. Em nome de Jesus. Nós queremos, Pai, andar em santidade no Senhor, Pai. Nos ajuda. O meu melhor quero te dar, me derramar aos teus pés, ser tua imagem e semelhança é o desejo do meu coração.
Jesus. Nós desejamos isso em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu quero dar o melhor ao Senhor. Jesus, não é só o melhor louvor, só de cantar louvores. O melhor nas nossas vidas. Pensar antes de falar. Jesus, me perdoa todas as vezes que eu falei sem pensar e essas palavras machucaram alguém, ofenderam alguém, porque às vezes eu estou cansada, eu estou nervosa, mas ninguém, Senhor, é obrigado. Jesus, abençoa, perdoa, em nome de Jesus. Lava, Senhor, lava hoje, Deus, purifica do alto da minha cabeça, a planta dos nossos pés. Pai, faz isso nessa noite. Nós queremos vestir as vestes de santidade, e não é de religiosidade, mas a veste de intimidade. Alguém que tem intimidade com o Senhor, veste de quem não está com o Senhor. Pai, a tua palavra é viva e eficaz, ela é penetrante, ela penetra, Deus, discerne alma e espírito. Pai, que em nome de Jesus nós não deixemos, Pai, que a ofensa das outras pessoas venha macular, ó Deus, a santidade do Senhor em nós. Em nome de Jesus. Aleluia. O Senhor tem poder para nos atrair, aleluia. Atrai-nos, ó Deus, a tua presença. Oh, irmãos, em nome de Jesus. O último louvor foi hoje de manhã, assim, sozinha na cozinha, aquele silêncio. E o Senhor é tão poderoso, né? Porque Ele é aquele que nos faz companhia quando nós nos sentimos sozinhos. Eu não estava me sentindo sozinha, mas eu falei, agora no meu devocional. E é como se a gente sentisse Jesus atrair você, sabe? Ele te chamava, senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Tu és minha vida, Jesus. És meu amigo, e a tua vontade, doce Espírito, meu alimento. E assim que somos, Senhor. Sem ti não há valor em mim. Sou como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. Oh, Jesus, a tua presença
nosso único poder. Sem poder, toda majestade, domínio, reino, a nossa vida, tudo que acontece, está no controle desse rei maravilhoso. E nessa noite nós queremos te dar toda a honra, toda a glória, toda a majestade, e te pedir de louvor. Toda a terra celebra-te.
Diga isso. Aleluia. Deus é bom. Queremos te agradecer nesta noite, Senhor, pela tua boa mão nas nossas vidas, pelo teu cuidado. Se não fosse a tua misericórdia, já teríamos sido consumidos por essa terra. Te louvamos e te agradecemos por tudo a ti, a honra, a glória, a força e o poder, Jesus. É a ti. Em nome do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor? Você for um instante, por favor. Glória a Deus, seja bem-vindo. Mais uma noite, uma ceia do Senhor, né? Ceia em forma de comunhão. E é um dia muito especial, ou pelo menos deveria ser. Um dia onde o cristão, os pequenos cristãos, teriam que desejar estar na igreja. Um dia como esse não poderia ser trocado por nada, porque pode ser a minha última ceia. Amanhã pode ser que eu já não esteja mais aqui, e a gente muitas vezes deixa para tomar no ano que vem, por exemplo, né? Porque a próxima ceia é só o ano que vem, não é verdade? Mas que a gente possa, nós que estamos aqui, possamos aproveitar. Porque se Deus nos trouxe aqui hoje nessa noite e você aceitou o chamamento de Deus, é porque Deus tem algo especial para a tua vida. Amém? Deus tem algo especial para a tua vida. Abre o livro de Provérbios, de número 29, por favor. 29. Eu quero ler apenas o verso 26. A Bíblia é tão linda que parece que ela foi escrita hoje, Fernando. Olha, parece que ela foi escrita hoje. Não é uns trem que eles escrevem. Gente, parece que eles camaradas estavam vivendo nos dias de hoje. Hoje o pastor Nelson postou algo no grupo de pastores lá de Minas, do ministério, falando sobre esse algo maravilhoso que é a Bíblia. E ele postou, fez uma postagemzinha muito interessante. E que, principalmente, por exemplo, quem vem aqui no estudo, né, a gente já viu isso, né, nos estudos que a gente faz aqui, dia de sexta-feira, que por enquanto está parado, mas já nós vamos voltar. O videozinho está assim, o postzinho está assim: só pode ser obra de Deus. Embaixo está assim: escreva um livro que tenha mais de 40 autores, em um intervalo de 1.600 anos, em que se passe em 3 continentes, utilizando 3 idiomas, hebraico, aramaico e grego, com um único tema central:
não encontre nenhuma falha ou contradição. Gente, isso é a palavra que tinha, isso é a Bíblia. Livro escrito. Escrever um livro. Às vezes você pega livros, e eu tenho certeza que você vai lembrar de alguns, principalmente para quem gosta de ler e lê bastante. Você pega um camarada, eu, por exemplo, né, se eu pegar umas palavras que eu preguei no começo do meu ministério, eu tenho vergonha. Dá vergonha, meu Deus, como que eu consegui pregar isso, né? Não é que a gente fala nenhuma heresia, nada de errado, mas a gente vai tendo as experiências com Deus, né? As coisas vão mudando. Então você pega um escritor que no começo do ministério, ou um tempo do ministério ele escreveu, quando ele passa um tempo, ele vai lá, ele acaba contradizendo ele mesmo. Ele vai falar contrário àquilo que ele escreveu lá no começo do ministério dele. Aí você pega uma palavra escrita por mais de 40 pessoas, num período de 1.600 anos, escrito em 3 continentes, em 3 idiomas, que tem algo central. Eu falava isso com Elias Neves, que a gente conversava quinta-feira, não foi que a gente estava falando sobre desde Gênesis, né? Foi com você que a gente estava falando, né? Começou o discipulado, né? Ele olha para a Mábia. Cadê a Mábia? Olha, daí a Mábia está lá em cima, deve estar ajudando as crianças. Ah, não, beleza. Aí a gente falando sobre isso, né? Quando você vê em Gênesis, quando aquele casal peca, e a Bíblia diz que Deus pega um animalzinho, aquele animalzinho morre, ele pega a pele daquele animal e cobre o corpo do homem e da mulher. Meu irmão, aquilo tipifica, aquilo aponta para a cruz, para aquilo que Jesus fez por nós. Algo muito lindo. A gente está falando de Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. E a Bíblia está falando de Gênesis, em Gênesis no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, está falando do que a gente está vivendo hoje. Todos nós pecamos, e a Bíblia diz isso, pecamos e destituídos fomos da glória de Deus. Mas aí ele envia um cordeiro pascal, um cordeiro perfeito, que morre na cruz por mim e por você, e através dessa morte ele cobre os nossos pecados, nos limpa, nos livra, tira essa nossa vergonha, e é exatamente isso que aconteceu em Gênesis. Gente, que coisa maravilhosa, que coisa linda. A gente falava de uma outra palavra, não lembro qual é que a gente falava, né? Sansão. Gente, quem foi o Rafael que pregou na quinta-feira, falando sobre Sansão? Gente, se você olhar a vida de Sansão, quando ele faz tanta coisa errada, e não é dessa parte que eu estou falando, mas eu estou falando da parte onde ele entende aquilo que Deus tinha exatamente para a vida dele, e ele, sendo envergonhado, ele virou um bobo da corte, todo mundo batia, bagunçava com ele, né? Ele virou lá, todo mundo escarnecendo dele. Mas a Bíblia diz que ele faz uma oração e diz: Deus, por favor, só mais uma vez. E a Bíblia diz que Deus traz sobre ele essa força, a ponto de ele pegar as 2 pilastras daquele templo dos filisteus, e ele abraça aquilo lá e ele consegue puxar. E a Bíblia mesmo diz que morreu mais gente, ele matou mais gente no dia da sua morte do que em vida. E quando você olha, muitas vezes, você fala: meu Deus, mas será que ele não sabia quem ia morrer? Ele sabia. Eu tinha certeza. Ele tinha certeza que ia morrer. Mas ele entendeu o quê? O propósito. E quando você entende o propósito, aquilo que você sente é minimizado, e você começa a cumprir aquilo que Deus falou, aquilo que Deus tem ministrado. O nosso eu começa a ser diminuído, que eu diminua e ele cresça, foi o que João Batista disse. Então, quando você olha a Bíblia, e ela de ponta a ponta, ela vai apontar para quem? Vai apontar para quem? Ela só tem um tema: Cristo. Não existe 2, não existe 3, sendo que a Bíblia diz: só tem um caminho, não tem 2, não tem 3, é só um caminho.
que leva a Deus, esse caminho é Cristo. E ele vai falar de Gênesis, Apocalipse e vai apontar para Cristo. Então que a gente possa desejar isso, porque a Bíblia é perfeita. A Bíblia é perfeita, não há erro, não há falha, não há contradições, contradição. Inclusive tem uma só, não uma contradição, mas tentaram criar uma contradição, e a própria Bíblia vai lá e acaba com ela, né? Vai no Evangelho de João, que começam a falar: oh, mas esse discípulo, o Senhor falou que não ia morrer. Ele falou assim: não falei que ia morrer, mas se eu quiser que ele fique vivo até eu voltar, ele fica. Mas não é isso que eu estou querendo dizer. O próprio Jesus quebra essa contradição que tentaram criar. Então não há contradição na Bíblia. Há inerrância, não há erro, não há falha. E eu acho interessante que pro Provérbios 29, o verso 26 diz isso. Ele vai falar um pouquinho sobre isso. Muitos desejam os favores de quem? Do governante. Mas é do Senhor que procede a... Meu irmão, está falando de Jesus. A Bíblia é cristocêntrica. Ela não vai falar de outra coisa que não seja de Cristo. Quantas vezes nós estamos aqui presos e perdendo tempo com aquilo que não é importante, aquilo que não é prioridade. Esses dias atrás eu ministrei sobre prioridade. Aquilo que não é prioridade, achando que nós vamos conseguir resolver as nossas vidas. E nós não vamos. E a Bíblia está dizendo isso. Muitos desejam os favores do governante, porque os nossos olhos muitas vezes estão voltados aqui para a terra, para as coisas da terra, para aquilo que é. E é interessante, você tem medo, a gente está aqui na terra, a gente não está dentro de um aquário, mas a gente tem que entender aquilo que realmente vai mudar a minha vida, a tua vida. É por isso que eu falo que o dia de ceia para mim, ele tem que ser, ou teria que ser pelo menos, algo inegociável, como diz o pastor Matias. Inegociável. Tinha que ser, né? Porque, gente, para mim, aqui na terra, eu não quero usar essa palavra, né? Não quero usar a palavra evento, mas para mim a maior oportunidade que eu e você temos de relacionamento com Deus, com o nosso Senhor, a maior oportunidade. E aí pessoas muitas vezes correm atrás de outras pessoas, correm atrás de tantas coisas. Mas graças a Deus que eu e você estamos aqui hoje nessa noite. Você escolheu estar aqui hoje nessa noite. Você escolheu estar aqui hoje, cegar para o seu Senhor, sentar na mesa com Ele, lembrar do sacrifício que Ele fez naquela cruz. Porque a Bíblia faz lembrar, sim, fala assim do nascimento de Jesus, mas Ele diz que é para lembrar da morte. Para lembrar da morte. Vamos lembrar da morte, porque é a morte que nos trouxe vida. Amém? Que você possa confiar em Deus, que você possa confiar no Senhor. Essa é a palavra para a sua vida e para a minha vida. Amém? Com essa palavra eu quero também dizimar, te chamar, te convidar, melhor dizendo, a dizimar e ofertar nessa noite. Amém? Às vezes nós confiamos tanto, confiamos no trabalho, no patrão, confiamos no dinheiro, confiamos no nosso emprego, muitas vezes na nossa sabedoria. Mas a gente tem que confiar mesmo no Senhor. Faça a sua parte. Como eu disse aqui outro dia, né? Levanta cedo, vai trabalhar, faça o seu papel, cumpra o teu papel pelo qual você é pago para isso. Agora, lembre-se, como disse a Ana aqui no começo do culto, né? Essa gratidão, saber que o Deuteronômio está falando exatamente isso, que ela ministrou aqui para quem não estava, foi isso que ela ministrou, dizendo: ó, se não é o Senhor, meu irmão, esquece, a gratidão tem que estar em primeiro lugar, e essa gratidão tem que ser a Jesus. Amém? Que você seja grato, uma das formas de ser grato, não estou falando que é a única forma, não, uma das formas de ser grato é também dizimando e ofertando. Amém? Dizimando e ofertando. O Pix da igreja é ibanova.sp@gmail.com. Se você quiser envelope, a tia Marta está com envelope, o Hélio está com envelope. No envelope tem um QR Code, pode fazer um Pix, pode colocar a sua oferta aí dentro, o seu dízimo. Quer colocar o seu nome, coloca. Se não quiser colocar o seu nome, não coloque. Pastor, eu não quero envelope, eu não quero Pix, eu quero apenas colocar minha oferta aqui, do jeito que for melhor, mas não pegar a oportunidade de ser grato a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Dizime e oferte nessa noite, em nome de Jesus. As primícias também, viu? Deus abençoe. Pode dizimar e oferta com toda alegria do teu coração.
primícias, nós vemos algumas cestas básicas hoje também. Final de ano é assim, né? Às vezes a gente não lembra, né? Mas tanta gente que necessita. Por exemplo, hoje nós já temos 2 famílias lá em Mogi que nós abençoamos com cesta básica, lá da igreja de Mogi. Então, e Deus vai assim, eu acho muito interessante, quando a gente realmente, eu me lembrei agora, na verdade, de Josué, né? Quando eles tinham que atravessar o Jordão, a Bíblia diz que ele dá uma ordem, fala assim, pega os sacerdotes aí, coloca a arca, e quando vocês pisarem na água, o Jordão não abriu, só abriu na hora que eles pisaram na água. Pisa na água, o Jordão começou a retroceder. Então, quando a gente se dispõe no nosso coração a fazer algo, é muitas vezes a hora que Deus vai realmente abençoar a nossa vida. A gente fica esperando, né? A Bíblia diz que, Eclesiastes que vai dizer isso, a gente às vezes olha o tempo, hoje é tempo de semear, não é? Então, semeia todo tempo, semeia. Porque a gente não sabe qual semente que vai prosperar. Então, a gente tem que semear de dia, semear à tarde, semeia. Né? Porque muitas vezes é nessa hora que as portas se abrem. Amém? Então que você possa continuar dizimando, ofertando, trazendo as primícias, e que Deus possa usar as nossas vidas na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. As crianças vão subir. Hoje é o último dia de Albino, né, desse ano, né? Hoje tem festa. Tem festa de aniversário, né? Os aniversariantes, né? Então as crianças vão subir. Sábado, né, Mar, que vai ter o encerramento, né? Os jovens vão estar reunidos 19h30. Os jovens vão estar aqui para a confraternização deles aí. Eles vão bater um papo e para encerrar e o ano que vem volta, em nome de Jesus. Amém? Então, os jovens vão estar reunidos semana que vem. E as crianças hoje é o último dia desse ano, depois retorna só no 3º domingo, tá? Eu já deixo isso avisado aos pais, por causa das crianças, né? Graças a Deus as nossas crianças são muito educadas, né? Nós ficamos um tempo aí sem sair também. Acho que foi no final do ano. Gente, as crianças não vão trabalho, as crianças muito educadas, eu fico muito feliz, porque isso é fruto da sua casa, que você abençoa, sua família, e da igreja também. Amém? Então que Deus abençoe a tua vida, mas as crianças podem vir aqui na frente, vamos orar. Sempre só pedir, viu? Tudo que é dinâmica, bate e rola. Não, eu vi o tio Bill está lá. O tio Bill já sai para dar o rolê. Dá aula com os bebês, né? Glória a Deus. Você tem bebê hoje? Precisa? Não veio. Veio? Está aí, está ali em cima? Ele vai para frente. Não é diretora do versário. Ser diretora do versário. Fernanda vai crescer, não vai vir no outro para mandar. Ei, meu Deus. Fernanda agora é diretora do Sério. Vai ter uma colação. Vai ter os pastores, vai ter uma das pastoras lideranças das igrejas. Não é? Vai mudando, de verdade. Esse dia eu mandei uma foto pra Gi, o Bill da Lolo desse tamanho aqui, ó, do lado do Arthur. Aí, depois eu vou te mandar. Gente, do céu, Lolo desse tamanho, já vestido de bailarina. O negócio é profético mesmo. Vestido de bailarina, é o Lolo também já. Né? Glória a Deus. Vamos orar pelas primícias e pelas crianças. Pai, eu quero agradecer pelo dízimo, oferta, por tudo que foi entregue aqui hoje nessa noite. Muito obrigado, Pai, porque essa igreja tem sido fiel, os seus filhos têm sido fiel, e nós temos visto isso na vida deles, aqueles que têm entendido a importância do dízimo, oferta. Não é fácil, num tempo como esse. Quando eu falo tempo, Deus, eu falo em relação a tudo que tem se construído no mundo, sobre todo esse sistema, mas nós temos sido os remanescentes. A tua palavra diz que ainda tem. Quando Elias estava lá, disse, só sobrou eu. E aí Deus falou, tem 7.000 guardados. E eu quero fazer parte. Nós queremos fazer parte desses remanescentes que ficaram, que estão continuando e vão permanecer fiel a Ti. Muito obrigado. Abençoa a casa, abençoa o celeiro. Nós abençoamos essas primícias
dessas pessoas que têm entregado, que têm ofertado. Pai, desde aquele que dá uma cesta, dá duas, aquele que tem trazido às vezes um pacote de açúcar, porque o Senhor não está, Deus, olhando para aquela quantidade, mas pela condição que a pessoa tem. E se aquilo é o melhor dela, Pai, o Senhor está recebendo. Por isso, abençoa, continua trazendo prosperidade para a área social da igreja. Pai, abençoa também a vida dessas crianças. Hoje é o último cultinho delas, e eu sei que muitas delas têm aprendido demais, porque na hora de conversar a gente já sabe. Na hora de conversar com uma criança a gente percebe o quanto ela conhece da palavra, porque elas não são anjinhos. Elas não são, eu falo anjinhos, porque o anjo não tem vontade. Anjo está aqui apenas, elas têm vontade, elas têm os desejos. E se a gente não ensinar, Pai, elas não vão saber. Por isso, Pai, nós temos visto a diferença na vida de algumas crianças, conhecendo a palavra, fazendo a tua vontade, e elas já entendendo a importância de te servir. Muito obrigado. O Senhor abençoe também a Gil, Bill, abençoe a irmã Dalma, abençoe cada um que tem cuidado no ministério, e que em nome do Senhor Jesus, Pai, ela seja uma noite abençoada para a vida deles, em nome de Jesus. Amém? Pode subir. Deus abençoe. Obrigado pelo louvor. Eu quero só deixar um recado. Amanhã a gente tem estudo bíblico. Estou com vontade de fazer estudo. Já nós vamos voltar. Eles são apaixonados, eu gosto. Oi? Ah, tá, sim, beleza. Eu gosto tanto de fazer estudo que eu estou com um desejo no estudo. Eu gosto, gente, você não tem ideia do tanto que eu gosto, porque eu aprendo. A gente às vezes pensa que pastor não sabe nada. Pastor não sabe nada, precisa estudar. Mas não é estudo, amanhã tem oração às 20 horas. É verdade, amanhã tem formatura aí, gente. Então, mas não tem estudo. Eu não tem oração, né? Tem oração, mas não é da forma normal. Tem que me ajudar aí, gente, que a cabeça do pastor está louca. Amanhã tem formatura. E as mulheres que gostariam de presenciar, né? Todo mundo, né? Homem, mulher, família. Quem não é da família, vem amanhã a partir das 19h30. As mulheres, né? São 6, né, Cid? Se formando, né? 6 mulheres se formando, né? No curso Mulher Única a partir das 19h30. Então vem participar e prestigiar, né? Essas formandas. Foram 12 semanas e foi muito abençoador ver pessoas, né, essas mulheres sendo ministradas, né? Então amanhã, a partir das 19h30, as mulheres vão estar aqui. Acho que agora eu acertei, né? Amanhã a partir das 19h30, porque minha cabeça já está lá no ano que vem. 19h30. Também terça-feira a gente não tem trabalho, na quarta-feira também o encerramento da tarde da bênção, né? A última tarde da bênção do ano é quarta-feira, tá? Quarta-feira, já não ouvi isso. Aí quarta-feira é o encerramento, né? Então meio receber essa palavra de Deus, e o testemunho da Ana é só para confirmar aqui, porque a gente sempre fala, né, Lu, quantas pessoas já passaram, abençoaram a vida da tarde da bênção, a vida da pastora Luciana, mas é algo tremendo. Põe em pé. Você está precisando de alguma coisa? Vem para a tarde da bênção. Você põe o pé, o negócio acontece. Só em trabalho e cura. Deus tem aberto porta, trabalho e cura. Você vem, põe o pé, gente, é rapidinho. A Camila está ajudando a mãe, rapidinho já está trabalhando. Pronto. Esse mês ela falou que vai me dar uma bênção especial de oferta. Ela recebe o 13º. Vou te deixar uma bênção, pastor, especial. Não é não? Alcione operou, abriu as portas, né? A Emília, né, Emília? Estava ajudando aquela vez, quando ela conseguiu um emprego, aquela coisa. Chamate, tanta gente velha sempre teve ajudando. Gente, porta de emprego, então a gente nem lembra, né? Tantas pessoas que passaram. Passou, mas tem gente que não abriu porque não é o desejo dela, uma necessidade. Mas Deus conhece a necessidade da pessoa. Põe em pé, a porta abre. Amém? Então, vem atrás da bênção, vem ser abençoado. Em nome de Jesus. E é a última desse ano. Amém? A última tarde da bênção desse ano.
Quarta-feira a gente tem Tardabenço, ou tem noite profética lá em Mogi, amém? E quinta-feira, noite profética aqui em Biritiba, quinta-feira. Né? Sexta-feira. Oi? Aí sexta-feira não tem estudo e no outro domingo nós temos sábado os jovens, né, vão estar reunidos, e no outro final de semana a gente tem nosso culto de celebração, amém? Põe a agenda aí, Mati, que agora acho que dá para distribuir a agenda um pouco melhor aí, daqui de Biritiba, por favor. Hoje a gente está tendo ceia, né, dia 21 culto, e a partir do dia 21 os dois cultos da quinta-feira vão ser mudados, em vez de ser na quinta vai ser na sexta. Então, em vez de ser na quinta-feira, né, dia 25, nós vamos fazer um culto na sexta, dia 26, tá? Então, depois do Natal, a gente vai fazer um culto na sexta-feira, tá? Então, dessas semanas, nos próximos, vão ser na sexta. Dia 26, sexta-feira, e dia 2, sexta-feira, amém? Eu não vou fazer culto, todo mundo me conhece aqui, eu nunca fiz de fazer culto de virada, então nós não vamos fazer culto no dia 1º, nem no dia 25, nem no dia 1º, então vai ser dia 26 e dia 2, 2 sextas-feiras, amém? A semana que vem é normal, na quinta-feira, na outra semana. A partir dessa semana eu vou mandar esse postzinho para todo mundo, amém? Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Tem mais um recado? Janeiro a gente volta com está falhando, macho, para o outro. Será que é a bateria? Não, isso não deve ser não. Vamos trocar, às vezes é pilha. Glória a Deus. Os casais. Os casais, né? A gente conversou com o pastor ontem, hoje de manhã. Então, provavelmente no quarto sábado de janeiro, nós retornamos a nossa reunião de casais. A primeira foi uma vez, nós vamos deixar para o quarto sábado, porque aí todo mundo tem que viajar, passear, férias, né? Pegar aquele resort, aquela praia. Então nós vamos pegar o dia 4. O que é? Tá piscando, né? Só Jesus. Mas está fazendo a filha no local, né? Então, os casais no ano que vem, em nome de Jesus. Você colocar a filha dele aí, viu, Matias? Amém? Glória a Deus. Estou precisando instalar o outro som que está ali, tem 4 microfones novos ali, pilhas. Já a gente vai instalar, em nome de Jesus. Eu quero agradecer quem está nos ajudando no som, tá? A gente já pagou 2 parcelas para a irmã Sara. E eu quero ver se até o final do ano aí, final de ano, aí pega um dia e a gente vai instalar em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia, eu quero deixar algo bem rapidinho. Hoje é cedo. Eu quero ser rápido. Como dizia o dia, rápido e rasteiro. Abra a tua Bíblia em Amós. Amós. Está chegando na página, o administrador leva lá para. E eu estou com a minha Bíblia 01, cara, que é a que eu mais gosto, né? Todo mundo tem a Bíblia que mais gosta. O que foi, Rafael? Ah, tá, beleza. A Bíblia que eu mais gosto, né? Aí, porque tem umas Bíblias que é nova, que até para ver, a página é ruim, né? Então assim, a gente tinha um amigo, eu era pastor, temos ainda, né? Que a gente nós falamos, ele falava assim, ô, tira uma palavra para mim, ligava para nós à noite. Tira uma palavra para nós, para mim aí, por favor. Aí a gente ia pegar a Bíblia, né, no telefone, e ele, mas não pega de vocês, não. Pega tal Bíblia que aquela lá, eles não lê não. Ele sempre fala assim, não lê não, porque aquela Bíblia não está viciada, né? As nossas Bíblias a gente abre e já cai nos versículos que a gente quer, né? E aí a gente, né, fala assim, pega aquela Bíblia não lê muito, aí aquela lá não está viciada não, brincadeira, lógico.
Amós capítulo 1, eu quero ler apenas 2 versículos e aí a gente vamos descorrer um pouquinho. Amós capítulo 1, o verso 1 e o verso 2, por favor. Diz assim: a palavra que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel nos dias de Uzia, rei de Judá, de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Verso 2: e ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Israel, secam-se a pastagem dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Amém? Pai, nós queremos te agradecer. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela tua boa mão, pelo teu cuidado, por tudo que o Senhor fez aqui. E que o Senhor continue falando e ministrando aos nossos corações, em nome de Jesus. Essa palavra é interessante, se você olhar o contexto dela. Por que eu estou falando isso? Porque a gente olha, não tem nada que nos chame a atenção, a não ser que Deus, por alguns motivos, chama uma pessoa totalmente aleatória para levar uma palavra para ele. Eu acho isso interessante. Se nos visita a primeira vez que vocês estão aqui, sejam bem-vindos em nome de Jesus, viu? Essa casa é de vocês, casa do Pai, a casa é nossa, casa do Pai a gente tem liberdade. Fiquem à vontade, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe, viu? A pastora conhece todo mundo, eu não lembro, minha cabeça estava para lá, acho que até já devo ter visto ela. Então, essa palavra chama atenção porque Deus pega alguém totalmente aleatório. Naquela época era muito comum, não é verdade? Você pegar, ou melhor, normalmente Deus usava, né, uma linhagem sacerdotal, uma linhagem de vô, pai, filho e assim por diante, para usar como profeta. Era muito comum, né, esses direcionamentos, são sacerdotes, profetas, eles vinham como se fosse uma linhagem. Mas Deus pega esse camarada chamado Amós, e a primeira característica que me chama a atenção é essa. A Bíblia diz, por verso um caminho de novo mais, a Bíblia diz que Deus traz essa palavra a Amós e ele era criador de ovelhas. Então a primeira coisa, o cara era totalmente aleatório, não tinha nada envolvido com algo, com algo que fala do lado religioso, do relacionamento, desse relacionamento com Deus, desse papel que tinha com Deus. Então ele vai lá e chama esse homem, que era um criador de ovelha. E a segunda característica, a Bíblia diz que ele era de Tecoa. Pastor, como assim? Porque Tecoa fazia parte de Judá. E aqui eu tenho certeza que todo mundo sabe que depois da morte de Salomão, houve uma divisão no reino. Salomão morre, 10 tribos ficaram de um lado, com um dos servos de Salomão, enquanto 2 tribos ficaram do outro lado, seguindo a linhagem de Davi. Então, o reino se divide, de certa forma. Na verdade, se a gente for estudar a palavra, o reino sempre teve dividido. Porque a gente vai ver muito lá atrás, assim, ó, e o exército de Judá era tanto, e o exército de Israel era tanto. Porque na verdade nada acontece de um dia para o outro. As coisas vão acontecendo e a gente tem que tomar cuidado com isso. Nada acontece de um dia para o outro. Elas são, aos pouquinhos elas vão acontecendo. Quando você vai ver, já aconteceu o negócio. Como diz o pastor Ricardo Javel, eclodiu, né? Aconteceu, né? Um dia a gente estava numa reunião de pastores, ele era muito culto, e aí estavam num diálogo lá. A primeira vez que eu ouvi essa palavra, aí o outro falou assim: mas você disse isso? Os dois discutindo, a gente tinha acabado de chegar em Formiga. Aí, me diga onde eu eclodi essa palavra. Eu falei: meu Deus do céu, onde que eu tirei essa palavra? Onde eu eclodi essa palavra? Se o Marco estivesse lá, o Marco estava lá. Não, o Marco já ia falar: eclodiu, explodiu, o que aconteceu? Onde eu falei? Me diga aí, onde surgiu essa palavra? Então, na verdade, a divisão já acontecia. Então Deus pega
Amós, que era um boiadeiro, algumas versões vão dizer que era um boiadeiro, um criador de ovelha, e ele era de Tecoa. Então ele pega alguém que era de Judá, vamos trazer para os dias de hoje, para você ter ideia, mais ou menos. É como se ele pega alguém de Biritiba e fala assim, ó, você aqui de Biritiba vai sair, você vai lá em Mogi, e você vai puxar a orelha daquele povo, porque eu vou cobrar aquele povo. E aquele povo vai ter uma sentença na vida deles. Aí você chega lá em Biritiba, lá em Mogi, e aí de uma hora, mas você de Biritiba? É exatamente isso que acontece. Ele sai da nação dele, e ele vai lá para Israel cobrar aquele povo, porque aquele povo estava totalmente separado e afastado de Deus. E a gente vai ver muito isso, e a gente vai ver isso melhor claramente em Amós no capítulo 7. Amós, capítulo 7, olha o que a Bíblia diz. Então, você está entendendo o contexto? Amém? Deu para entender? O reino tinha se dividido, as duas tribos, elas viraram duas nações, Judá e Israel. Deus pega um homem simples, criador, a Calina, de animal, de ovelha. Aqui no capítulo 7 a Bíblia vai falar que ele também era plantador de figo, de sicômoro, figo silvestre, ele plantava, ele colhia, melhor dizendo. E ele pega esse homem da tribo de Judá, da nação de Judá, e leva lá em Israel para trazer uma sentença sobre aquela nação. E aí no capítulo 7, a partir do verso 10, você vai ver o que ele passa, ou uma pequena parte do que ele passa. Né? Ele fala, olha só, então ele fala assim, então Amazias, o sacerdote de Betel, Amazias era o bambambam, o cara que tinha um relacionamento com Deus lá, e que era assim que funcionava antigamente. Né? Deus, eu sempre gosto de falar que é como se o Espírito Santo trabalhasse como um conta-gota. Então ele escolhia uma pessoa, trazia uma presença de Deus, uma gotinha, o homem passava aquilo para a nação, e o Espírito Santo ficava lá. Hoje eu e você, o Espírito Santo foi derramado sobre a nossa vida, amém? Todo mundo está com o Espírito Santo aí, e Deus fala comigo, fala com você, fala com todo mundo aqui. Não há maior e não há menor. E Amazias era o sacerdote. Então olha o que acontece. Então Amazias, o sacerdote de Betel, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel, que era o rei de Israel. Amós está tramando uma conspiração contra ti, no centro de Israel. A nação não suportará todas as suas palavras. Verso 11, Amós dizendo o seguinte, Amós está dizendo o seguinte, ele começa a dizer qual que era a pregação de Amós. Jeroboão morrerá à espada, e Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. E o verso 11 diz, depois Amazias disse a Amós, então ele manda para o rei, e ele depois vai lá confrontar Amós. E ele diz, vai embora, vidente. Naquela época vidente eram os profetas, alguém que tinha uma revelação de Deus, né? Fuja imediatamente para a terra de Judá. Vai ganhar lá o seu pão e profetizar. Ele foi expulso daquela nação. Portanto, pega as tuas coisas e some daqui. Vai viver sua vidinha lá na sua tribo, lá na sua nação. É como se alguém chegasse em Mogi, você está pregando, e falou, o que você está fazendo aqui? Cris, pega suas coisas, vai embora. Vai lá cuidar da tua família, vai cuidar das suas coisas em Biritiba. Você não tem o que fazer lá não. E é isso que ele fala. E o 13 diz, não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e templo do rei. Então, olha só a pressão que Amós recebe. Amós, por uma ordem de Deus, um direcionamento de Deus, ele sai da tribo, larga as suas obrigações. Ele não tinha nenhum vínculo sacerdotal, ele não tinha nenhuma linhagem sacerdotal, mas Deus o chama, o levanta para levar uma palavra para uma outra nação, a nação vizinha, né? Eles eram parentes, né? Porque vem todo mundo de um mesmo caminho, de uma mesma linhagem, mas ele vai lá e prega o que tem que pregar, e ele é o que? Pressionado. Às vezes a gente não leva muito isso em conta, mas eu fico imaginando como estava a cabeça daquele camarada. Como que estava a cabeça daquele camarada? Você já pensou nisso? Edson, já pensou? O camarada não era profeta,
recebe uma ordem de Deus, ele larga tudo que ele tinha que fazer, vai lá pregar. E a pregação naquela época, o profeta naquela época não era um profeta que hoje muitas vezes acontece. Oh, vou te dar um carro, vou te dar uma casa, uma porta, você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Naquela época o profeta, ele, na verdade, eles tiravam, eles cavucavam, né? Falavam, está errado. Está errado, não é assim. E era exatamente isso que ele faz. E ele sofre essa pressão. Mas olha a resposta dele a partir do 14. Ele diz: Amós respondeu a Amazias: eu não sou profeta e nem pertenço a nenhum grupo de profetas. Ele já falou: eu não sou nada disso que você está falando. Ele diz: eu apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Ele falou assim: mas você está errado. Você está me cobrando por quê? Eu não sou profeta, não. Eu não tenho linhagem. Eu estou só aqui porque Deus me mandou. Porque o que eu faço de verdade é cuidar de gado e eu colho figo. O meu papel é esse. O 15, ele diz: mas o Senhor me tirou do serviço. Gente, isso é uma coisa que eu entendo: Deus nunca usa quem não tem o que fazer. Quem não tem o que fazer, caça coisa para fazer, porque aí você vai ver Deus te usar. Deus não pega as pessoas que não têm o que fazer. Quem não tem o que fazer, continua sem fazer nada. Mas na hora que você se coloca para fazer alguma coisa, Deus começa a te usar. Porque foi exatamente isso que Deus faz. Ele falou assim: gente, Deus pediu que eu larguei tudo. Larguei meu rebanho, larguei meu serviço. E ele disse: vai e profetiza Israel, o meu povo. São palavras de Amós, o 16. Agora ouça então a palavra do Senhor. Você diz: não profetize contra Israel e pare de pregar contra a descendência de Isaac. Olha só o que ele está falando. Você está dizendo isso, Amazias, que não é mais para pregar e nem profetizar contra essa nação, certo? Mas olha aqui, ó. Mas o Senhor diz a você, e aí ele fala pessoalmente com Amazias, um sacerdote: sua mulher se tornará uma prostituta na cidade, e os seus filhos e as suas filhas morrerão à espada. Gente, ele não era profeta, ele não tinha linhagem sacerdotal, ele não tinha nada que respaldasse ele, mas ele vai lá e diz: ó, vai acontecer isso com você. Aí ele diz, continua dizendo: a sua terra serão loteadas, e você morrerá em uma terra pagã. Israel certamente irá para o exílio, para longe da sua terra natal. Tem mais, Bate? É o último, né, versículo? É o último versículo. É o último versículo, beleza. Então, eu fico pensando, e eu gosto quando o pastor Lobo fala que a Bíblia tem que te fazer pensar. Se ela não te faz pensar, ela não está falando com você. Você está lendo ela como qualquer outro livro. Ela tem que te fazer pensar. E uma das coisas que eu mais pensei quando eu li essa palavra é isso. Eu fico imaginando a pressão que aquele homem estava vivendo. Porque ele não era sacerdote, estava numa terra estranha, e ele é afrontado. Alguém põe o dedo no nariz dele, e quem pôs o dedo era um sacerdote. Ele já tinha sido caguetado, como diz na gíria, né? Ele já tinha sido caguetado para o rei, provavelmente já estava jurado de morte. Mas esses dois versículos, ou os três, né? 15, 16 e 17, começa a me mostrar uma importância de você ter bem claro aquilo que Deus quer para você. Nós estamos vivendo um mundo, e hoje acho que tem pessoas aqui que podem falar com mais propriedade do que eu, mas estamos vivendo um mundo onde os maiores problemas que as pessoas hoje têm vivido são problemas psicológicos. Mente. Aqui dentro. Porque a gente tem vivido num mundo onde tudo é muito rápido. Acontece alguma coisa lá do outro lado do mundo e instantaneamente você está sabendo. Acontece qualquer coisa em qualquer lugar. Você está aqui, uma pessoa abre uma rede social, chega a informação. E muitas vezes a informação não é conhecimento. Isso que é o grande problema de nós hoje. Temos vivido com muita informação, mas pouco conhecimento. Conhecimento é praticamente zero. Esses dias eu falei aqui, eu vi uma pesquisa, vou procurar de novo, que parece que, eu não sei se é 4 ou 8% de todas as pessoas que sabem ler e escrever, alguma coisa nesse sentido, conseguem interpretar um texto. Gente, é porque o ensino está muito ruim.
E hoje nós temos vivido com tanta informação, mas pouco conhecimento. Isso tem trazido uma pressão, algo muito grande, onde as pessoas, sabe como o negócio está falhando? Eu estou aqui, e eu não estou brincando, né? A gente está aqui, porque quando eu estou pensando no culto de hoje, eu já estou pensando na outra semana, que é ceia em Mogi, e que no outro final de semana nós estamos dando culto. Aí eu já não sei se a formatura ou se é a oração. E é o problema meu, não é o problema da humanidade. É o problema da humanidade, porque as informações são muitas na nossa cabeça e a gente começa a falhar. Então a pressão é grande demais. E eu começo a compreender e entender. Eu começo que a nossa grande luta, meu irmão, está aqui, ó, dentro da nossa cabeça. Como dizia uma sobrinha minha, dentro da minha cabeça. E eu preciso estar com isso aqui muito bem resolvido. Porque é exatamente isso que o inimigo das nossas almas quer fazer comigo e com você, ó. Bagunçar isso aqui, ó. Se ele ganhar a tua mente, meu irmão, se ele colocar uma dúvida, se ele bagunçar o teu pensamento, se ele colocar apenas um será, a gente já perdeu. Porque a Bíblia diz que o próprio Jesus vai dizer isso aos discípulos, ele falou, ó, vocês estão aqui, mas não são daqui, mas eu não vou tirar vocês daqui não, vocês continuam aqui. A gente está morando nessa terra, mas a gente não é dessa terra, mas a gente tem que lidar com ela. A gente tem que saber lidar, a gente tem que estar com a cabeça boa para você não se perder nos dias de hoje. Tantas informações, abre a internet, tanta coisa vai acontecendo. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falo, pastor, quem já não passou por isso? Abre uma rede social, aí vem aquelas propagandas. Quando você vai ver, está uma mulher pelada dançando no seu celular. Eu estou brincando? Não, é porque... E essas informações, meu irmão, vai entrando na sua mente, vai entrando no seu isso vai começando a trazer uma dúvida, e a gente não pode ter dúvida. Uma das coisas que a gente não pode é ter dúvida daquilo que Deus falou comigo. E quando eu olho a vida desse homem, eu falei, meu irmão, é dessa forma que eu quero viver, como esse homem vivia, como Amós vivia. Um homem que não tinha nenhuma linhagem sacerdotal, que não tinha nenhum motivo de ele estar aqui. Ele estava trabalhando, ele estava fazendo aquilo que lhe tinha sido proposto. Aí Deus vai lá e fala assim, vem cá, Amós, eu preciso de você, vai em outra terra, profetiza contra aquele povo. Ele vai lá falar o que ele tem que fazer, ele sofre pressão, meu irmão, mas ele não abre mão do seu chamado. É isso que Deus está falando comigo e com você hoje. Não podemos aceitar essa pressão sobre a nossa mente. A gente não pode permitir que isso entre na nossa mente, no nosso coração, e que isso atrapalhe aquilo que Deus tem para fazer na minha vida e na tua vida. Essas dúvidas, essas inconstâncias, que muitas vezes nós começamos a viver, a gente não pode. Nós não temos esse direito. E aí, talvez eu assim, mas como que eu vou fazer? Meu irmão, sabe por quê? Como que eu vou fazer? Pastor, se o mundo está me pressionando, a primeira coisa que eu quero dizer é que você não está sozinho. Porque é exatamente isso, que você não está sozinho. Se alguém te comissionou, quem te comissionou foi Deus. Se alguém te chamou, quem te chamou foi Deus. E Ele não vai largar você sozinho. Eu gosto sempre daquela passagem que a Bíblia diz que Jesus pega o barco, os discípulos, uma tempestade chega, e Jesus está onde? Dentro do barco. Ele estava dormindo, os discípulos ele estava, mas ele estava dentro do barco. Ah, pastor, mas tem uma passagem que eles estavam sozinhos. Não tem problema, eles estavam sozinhos, mas a Bíblia diz que Jesus vem andando por cima do mar. Então toda vez que Ele te manda, Ele te ordena, ou Ele te chama a fazer algo, meu irmão, mesmo que a pressão venha sobre a tua vida, entenda que eu e você não estamos sozinhos. Não é o meu poder, não é a minha condição, não sou eu que faço nada. Quem faz tudo aqui é o próprio Jesus, é o Espírito Santo me conduzindo e te conduzindo. E todas as vezes que a gente tem uma dúvida, é como se a gente falasse, Deus, o Senhor não tem condição de fazer. Todas as vezes que a gente acha, mas como que eu vou fazer? Eu não vou conseguir. A Bíblia vai dizer, eu sempre esqueço, Filipenses 1:6, aquele que começou a boa
Filipenses 1,6. Aquele que começou a boa obra, ele é fiel e justo para completar até a vida de Cristo. Procura para mim, Márcio, por favor, Filipenses 1,6. Entenda, foi Ele que te chamou. Você está aqui hoje porque o Espírito Santo te trouxe a esse lugar. Porque por nós mesmos nós não estaríamos aqui. Olha o que Paulo está falando naquela igreja de Filipenses. Eu estou convencido. Sabe o que é ser convencido? Você fala, não tem jeito, não dá para duvidar. Eu estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês. Você pode dizer assim, Deus começou uma boa obra em minha vida. E a palavra diz que Ele vai completar até a sua vida. Em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Ou eu creio nessa palavra, ou eu rasgo a minha Bíblia. Ou eu creio nessa palavra, ou eu vou falar, estou perdendo meu tempo no domingo à noite, 7 horas da noite aqui na igreja. Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele está onde, pastor Valdir? Preso. O pastor Valdir, ele não gosta. Ô pastor, quando o senhor me pergunta, o que você gasta? Eu gosto. Você está entendendo? Quando Paulo escreve essa palavra, ele está preso. Vamos levar para o tempo de Amós. Essa palavra serve muito bem para Amós, por isso que ele falou, eu não vou parar de pregar, eu vou continuar pregando. Posso te falar, Masias? Você está falando que nem para pregar, eu vou dizer, ó, você vai para o exílio, você não vai morrer aqui, você vai morrer na terra parada. A tua mulher vai virar prostituta, os teus filhos vão morrer em espada. Fique esperto. Agora, que eu cumpro o propósito de Deus, eu cumpro, eu não abro mão, eu não olho para o lado, eu não olho para a direita, eu olho para o autor e salvador, o autor e consumador da minha salvação. É para Ele que eu tenho que olhar. Paulo preso e ele dizer, eu estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, Ele há de completar até o dia da vida, até o dia de Cristo. Meu irmão, é isso que a gente tem que entender. Se a gente olhar isso na Bíblia, então, hoje cedo a pastora estava falando de Jacó, né? Jacó, tantas situações, tantas dificuldades, tanta luta, Timóteo. Não, esse copinho pequeno meu, aquele outro é de 300. Eu estou precisando tomar água. Aí, hoje eu estou bem muito pouco. De Jacó, né? Quando ele se arrepende, falava do vale, que ele coloca a pedra lá e deita a cabeça. Gente, qualquer outro teria talvez aberto mão. A gente lembra de José, que vai lá e entrega fala dos sonhos a pessoas que podem dizer, mas acho que ele foi orgulhoso, ele fez o que tinha que fazer, pronto, acabou, porque está na Bíblia. Se não tivesse a Bíblia, eu ia falar, pronto, mas não, ele fez o que tinha que fazer, e era tão de Deus que se cumpriu aquilo que ele tinha que falar, mas ele não abre do propósito que Deus tinha na vida dele. Ele vai para o poço, Deus tira do poço, ele é vendido como escravo, ele chega no Egito, ele vai para a casa de Potifar, ele é acusado, ele vai preso, mas ele volta, mas aquilo que Deus falou cumpriu. Sabe por quê? Porque a obra que Deus começou na minha e na tua vida, Ele é fiel para completar. Não sou eu, não é você, nós não temos capacidade de nada. Ele não olha a dificuldade, ele para. Daniel, esses dias atrás estava falando de Daniel, que vai para o exílio, escolhe não se misturar, e fala, não vou comer, eu não vou comer das iguarias. Outro dia eu ministrei aqui, disse isso, ele não está falando de qualquer comida, ele está falando da melhor comida daquela época, e ele falou, não vou comer, pronto, acabou. E ele continua no seu propósito, chama os 3 amigos, vai com os 3 amigos para a fornalha. O que aconteceu? A única coisa que queimou foi as cordas. A Bíblia diz que eles não tinham cheiro de queimado. Aí, para não terminar por aí, pega Daniel, vai para a cova. Meu irmão, Deus deu sono ao leão. Mas ele não abriu mão da
convicção daquilo que Deus tinha chamado, porque a obra que ele começou, ele é fiel e justo para completar. É assim. Eu não sei por que você está com dúvida, eu não sei por que a gente está com dúvida. E a gente tem que entender, meu irmão, que não somos nós. Eu não posso nada, eu não tenho condição de nada. Às vezes você está falando, pastor, você está falando isso porque você é pastor. Meu irmão, você não tem ideia. Hoje foi você que falou, pastor? Alguém falou, hoje foi de manhã falando sobre como seria bom, pastor, ouvir alguma coisa. Eu queria só sentar e ouvir. Foi você, pastor? Como eu queria só sentar e ouvir? Como eu queria ter a oportunidade que vocês têm de chegar todo domingo aqui, receber uma palavra e ir embora para casa com aquela palavra. Por muito tempo eu fiz. E às vezes para mim ouvir uma palavra eu tenho que ir para São Paulo, porque se alguém me ver numa igreja em Mogi, acho que eu estou desviado. É verdade, eu não estou brincando aqui, me diz que então não vou à igreja nenhuma. Você é louco, não vou. Porque as pessoas elas não acham que o pastor não pode sentar e receber uma palavra. Eu adoro, hoje você foi lá, o pastor pregou, né? Rafael pregou quinta-feira. Hoje como é bom você sentar, ver a palavra, Deus fala com a gente. Porque não há diferença, meu irmão, entre você e eu, ou você ou qualquer pastor, qualquer líder. Não há diferença. Olha o que Romanos capítulo 3, verso 21 vai dizer. A partir do 21. Romanos 3, a partir do verso 21, ele diz: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Deus, em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão o quê? Destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus ofereceu como sacrifício para a propriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados antes anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele fala assim: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Então eu e você, nós não somos diferentes. Ninguém está aqui porque é bonzinho, não. A gente está aqui porque o Espírito Santo nos trouxe aqui, nos convenceu. Todos nós hoje cremos em Cristo Jesus. E não há uma diferença entre a minha vida e a tua vida. Não há diferença entre a minha vida e o Amós. Não há diferença entre a tua vida e o irmão Paulo. Tanto que Tiago vai dizer que nós somos, a Bíblia de Tiago acho que vai dizer isso. Ele fala que Elias, como homem, orou. É isso que ele fala, né? Que Elias orou e como é que fala? Acho que o sol parou. Oi? Para não chover, exatamente, Zé, obrigado. A Bíblia diz que ele orou para não chover 3 anos e não choveu. Ele fala agora, eu e você. Ele fala assim: Elias era sujeito às mesmas paixões do que eu e você. Tanto que ele faz isso e depois vai para onde? Para a caverna. Pressão na cabeça dele, porque ele estava jurado de morte. E Deus tem que ir lá e chacoalhar, meu filho, cabeção, vamos aí, não vamos parar por causa disso não. Oi? Tiago 5,16. 17. A pastora me falando aqui. Você está entendendo? Olha só. Ele vai lá, profetiza 3 anos sem chover. 3 anos sem chover. E Tiago diz assim: eu e você, nós somos sujeitos. Tiago 5,17, Mate, por favor. Nós, eu e você, somos sujeitos às mesmas paixões. Mas ele orou no céu e não veio água. Não choveu. E aí ele sofreu pressão, tanto que ele vai lá, come um pouquinho aqui, vamos andar, vamos mais um pouco. Você está entendendo? Nós não podemos parar, não há diferença entre eu, você, Amós, Paulo, não há. O amor que Deus tinha a Paulo é o mesmo amor que Ele tem por mim e por você. O mesmo amor que Ele tem a Amós é o mesmo amor que Ele tem por mim e por você. O mesmo amor, meu querido, que Ele tinha por qualquer homem da vida é o mesmo amor que Ele tem por mim e por você. Não há diferença.
na nossa mente, porque senão a gente não vai viver aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Elias era humano como nós. Ele orou fervorosamente para que não chovesse. E não choveu sobre a terra durante 3 anos. Ele era humano como... Eu me coloco nessa palavra. Por que Elias orou e parou de chover e eu não posso? Porque o nosso problema está aqui, ó. Nosso problema não está com Deus, não. Deus continua sendo o mesmo. O Deus que eu e você nós estamos servindo é o mesmo Deus de Elias. Ele era sujeito às mesmas paixões. É 18? Põe 18 para mim mais. Ele era sujeito. Ele continua dizendo. Depois orou novamente, os céus enviaram chuva e a terra produziu os seus frutos. Está entendendo? Ele está falando, gente, o mesmo Elias, ele tinha as mesmas dificuldades e limitações que eu e você. Onde que está a questão? É aqui, ó. Ou a gente crê, ou a gente tem essa convicção, ou a gente vai deixar ser influenciado por esse mundo. Não dá. Talvez você esteja falando, pastor, mas eu sou tão pequeno. Sabe o que Deus vai falar? Abra a tua Bíblia, eu digo mais te abrir também. 1 Coríntios capítulo 1, o verso 26. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26. Você vai sair daqui sabendo que Deus tem algo especial na tua vida e pronto, acabou. E hoje é a última ceia desse ano, e o ano que vem com certeza, ou melhor, o final deste ano na sua vida já vai ser diferente. O ano que vem vai ser um diferenciador na tua vida. Olha o que ele diz. 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 diz: irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Lembra? Eu me lembro. O camarada que queria dar fim à minha vida não sabia como. Se eu sumia, sem falar nada para ninguém, se eu ia para um lado, se eu ia para outro, se pulava na fila do trem, se arrumava uma arma, mas eu queria dar fim. E eu sei que Deus fez na minha vida. E ele continua dizendo: poucos eram sábios segundo os padrões humanos, eram poucos poderosos. Poucos eram poderosos, poucos eram de nobre nascimento. Meu irmão, está falando de mim e de você. Fernando, alô, Fernando. Eu sei disso, eu sei a história de vocês, que iam lá plantavam, moravam no meio da roça. Quer dizer, ele está falando, gente, lembra nós, todos nós, ninguém, volta lá no Mateus 26, ninguém foi nobre, ninguém nasceu em berço de ouro aqui não. Ninguém era filho de um grande empresário que veio tudo, ó. A gente ralou, ele está falando, gente, ninguém era de nobre nascimento, ninguém era poderoso, ninguém era sábio. 27. Mas Deus escolheu os que são para confundir o mundo, a fim de ver os sábios. Irmão, Deus está falando de mim, Deus está falando de você. Essa semana eu recebi um elogio de uma tia minha que eu falei, ganhei na loteria. Você está entendendo? Porque era um povo que nunca eu não estou falando de mim especialmente. Eu estou falando da minha vida, dos meus irmãos, da minha mãe, do meu pai. A gente sempre foi meio velho, coitadinho, né, da família. E eu recebi um elogio e falei, pronto, eu ganhei. Jesus, valeu para mim, a melhor coisa que eu... É a pessoa ver na minha vida, e foi isso que Deus me falou de manhã cedo quando a pastora estava pregando, essas pessoas verem na minha vida e na tua vida que existe um Deus no controle dela. Essa é a nossa grande recompensa, meu irmão, dessa forma que eu e você temos que viver. E a Bíblia diz, mas Deus escolheu os que são loucos mas Deus escolheu os que são loucos para o mundo, a fim de envergonhar os sábios, os que são fracos para o mundo, a fim de envergonhar os fortes. Então talvez hoje está falando, mas eu não sou Amós, mas eu não sou Elias, mas eu não sou Paulo. Mas você se encaixa nessa palavra, que Deus escolheu a mim e a você para confundir aqueles que estão lá fora e acham que são alguma coisa. Foi Deus que está falando isso a respeito de mim e de você. 28, por favor. Deus escolheu as coisas insignificantes do mundo, os desprezados e as coisas que não são, para invalidar as que são. Olha só. Vamos lá, Márcio, continua, por favor. A fim de que ninguém se vanglorie diante deles. 30. E porém, por causa dele que vocês
porém, por causa dele que vocês estão em Cristo, o qual se tornou para nós sabedoria de Deus, justiça, santidade e retidão. E o 31? Redenção, desculpa. A fim de que, como está escrito, aquele se glorie-se no... Você está entendendo o que Deus está falando comigo, com você? Nós não temos condição, poder, mas que a gente possa fazer isso gloriando em Deus, porque é Deus que faz, foi Ele que me chamou, que escolheu, nos escolheu para a gente viver isso. E a gente não pode perder e tirar isso da nossa cabeça. A gente não pode perder isso. A palavra que Deus me falava hoje era essa. Assim como Amós, que foi tirado de um homem que criava ovelhas, gado, que era apenas um colhedor de figo. Deus o levantou. Ele é afrontado, mas ele não abre mão de chamado. E é isso que Deus está falando comigo e com você nessa noite. Que esse final de ano nós possamos viver entendendo aquilo que Deus tem para a vida de cada um de nós. Nós não somos menores do que ninguém, nós somos maiores, mas também não somos menores do que ninguém. Porque se Deus chamou, foi Ele que nos chamou. E se Ele chamou, Ele vai garantir. Porque Ele não vai te deixar sozinho. Eu quero encerrar essa breve ministração, e eu falei que ia ser bem rápido. Abre para mim, Nath, por favor, e é exatamente isso que Deus me falou. De manhã cedo, quando a pastora, o Espírito Santo me trouxe essa palavra. 1 Pedro, capítulo 2, o verso... 1 Pedro 2, verso 12, por favor. Olha o que ele diz. A única coisa que a gente precisa: tem uma conduta correta entre os, para que mesmo que eles os acusem de praticar mal, observe as boas obras que vocês praticam. É só isso que a gente precisa fazer, meu irmão. Eu não posso nada, eu não faço nada, é Deus que nos chama. O que a gente tem que fazer? É só andar, é só caminhar, é só viver de forma correta, a ponto dessas pessoas que não sabem quem é Cristo, elas olhem a minha vida, a tua vida, olhem as nossas boas obras, as obras que vocês praticam, e glorifiquem a Deus no dia da intervenção dele. Eu e você, Deus nos chamou para fazer uma mudança nesse mundo, depende de mim e de você. E a gente não pode aceitar essa pressão do mundo. E a gente tem que entender que Deus está no controle das nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual que é o que passa na tua mente hoje. Talvez hoje você fosse assim, pastor, mas eu não. Você é escolhido de Deus. Não importa de onde você veio, não importa do lar que você veio, da forma que você foi gerado. Não importa se você foi abandonado, alguém te criou, não importa. Deus te escolheu. Deus te escolheu. E é isso que Ele está dizendo para mim e para você hoje nessa noite. Que a gente possa nos levantar nessa noite, sair daqui por essa porta, dizendo: eu sou escolhido de Deus. E eu estou aqui para fazer aquilo que Ele me mandou, aquilo que Ele ordenou. Porque eu e você, nós não estamos sozinhos. Eu vou encerrar. Porque eu falei que ia encerrar com isso. Porque o que Deus tinha que falar, já falou. Não aceite a pressão. Toma cuidado com a sua mente. Guarda ela. Vá se encher daquilo que é bom. Vá ler a palavra. Vai ler algo, assistir algo que te edifica. Vai buscar algo que te edifica. E vai mudar a tua vida. Não fica sendo envolvido por esse mundo que na verdade quer me depreciar e te depreciar. Porque a Bíblia diz que nós somos privilegiados porque Deus nos escolheu. E a Bíblia diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Lá em Efésios diz isso. E Ele nos conhece. Quando nós não tínhamos forma. Eu tive a oportunidade de encontrar aquela moça que eu falei outro dia, lá no hospital essa semana, acho que sexta-feira. E era essa palavra que eu deixei para ela. Eu não sei o
Fique em paz, porque a Bíblia diz que Ele nos conhece quando nós não tínhamos forma. Lá no ventre da nossa mãe, ela estava paralisada, praticamente de pessoas para baixo. As mãos ainda mexem um pouco, mas ela falou que estava sem sensibilidade. E ela estava no alta naquela noite, naquela tarde. E a palavra que eu deixei para ela, depois a pastora teve a oportunidade também de ver ela, de encontrá-la e orar por ela, foi essa. Deus nos conhece quando nós não tínhamos forma no ventre das nossas mães. Mais do que isso, a Bíblia diz que Ele já escreveu os meus dias e os seus dias num livro. Então não fica com medo daquilo que Deus te chamou, não. Não fica com medo do chamamento de Deus. Não fica com medo daquilo que Deus tem falado com você. Daquilo que Deus tem te chamado na responsabilidade. Eu não sei. Talvez, e é isso que é importante você ter essa. Hoje a pastora falava isso, sobre essa autoanálise. Você se conhecer, né? Você conhecer a si mesmo. O pastor Valdir falava isso. O salmista estava falando com ele mesmo. O salmista não estava falando com uma pessoa, não estava falando com Deus, ele estava falando com ele mesmo. E às vezes a gente tem que ter esses bate-papos. Esses dias a pastora chegou e olhou para mim e falou: você está falando com quem? Eu falei: comigo mesmo. E às vezes a gente tem que falar conosco mesmo. Pô, o salmista chegou uma hora e falou: por que você está batido, minha alma? Por que perturbas dentro de mim? Por que, alma? Às vezes tem que falar com a gente mesmo, porque a nossa mente, ela quer fazer com que a gente fuja, que a gente escape. A nossa mente quer nos colocar, porque a pressão é muito grande. Mas que a gente seja como Amós, a gente seja como Paulo. E Paulo chega lá na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, que ele começa a defender o ministério dele, e ele vai encontrar aquela igreja, a igreja que ele pagou um alto preço. E eu não estou falando que é preço de morte, mas ele sofreu, e ele não fala só daquela igreja, ele fala do ministério dele. E ele começa a falar: eu sofri naufrágio, eu sofri fome, eu passei por isso, passei por aquilo, tomei chibatada, mas eu estou aqui. É esse sentimento que eu e você temos que ter. Não podemos retroceder naquilo que Deus nos chamou, porque a Bíblia diz que nós não somos do que retrocedemos. Hebreus vai dizer isso. Pelo contrário, nós prosseguimos, nós temos que caminhar e adiante. Nós não somos que retrocedemos. Vamos ficar sobre os nossos pés. Oh, aleluia. Glória. Fique sobre os seus pés. Vamos orar. Vou orar para encerrar. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer por essa palavra. Muito obrigado, Jesus, porque às vezes nos sentimos realmente pressionados. Tanta coisa, tanta responsabilidade, tanta pressão, Pai, principalmente num mundo globalizado como nos dias de hoje, onde eu preciso de algo e do outro lado do mundo está acontecendo alguma coisa, e isso vem me impressionar, eu estando aqui no meu mundo, dentro de Biritiba. Pai, esse mundo onde tantas informações chegam à nossa vida, e nós muitas vezes temos absorvido isso, e esquecemos de absorver aquilo que é mais importante, que é a Tua palavra, que é as Tuas promessas. Esquecemos de absorver aquilo que o Senhor falou a respeito de nós, que o Senhor nos escolheu, mesmo sendo pequenos, frágeis, mesmo sendo, Pai, fracos, mas a Tua palavra, o Senhor nos escolheu para confundir aqueles que acham que são, porque o que nós estamos fazendo e vamos fazer é no Senhor, porque é no Senhor que nós gloriamos, é no Senhor que nós vamos nos gloriar. Pai, que em nome de Jesus nessa noite seja assim. Traz sobre nós, sobre os nossos corações, sobre a nossa mente, Pai, o Teu sangue, que ele seja derramado, que lave, que blinde a nossa mente, Pai. Repreende agora todo pensamento, Senhor, tudo aquilo que não é da Tua vontade, Pai, todo medo exacerbado, aquele medo que tira o controle, aquele medo, Pai, que muitas vezes não nos deixa fazer aquilo que naturalmente nós conseguiríamos fazer, mas que em nome do Senhor Jesus, nós sejamos libertos nessa noite, sejamos, Pai, livres nessa noite, para fazer e cumprir a Tua vontade. É isso que nós pedimos nessa noite. Muito obrigado pela vida de cada um. Obrigado pelas pessoas que nos assistiram na internet. Que
vida dessas pessoas sejam também impactadas pelo poder da tua palavra. Que você viva exatamente aquilo que Deus tem para a tua vida. Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus.